dia, boa tarde, boa noite. Somos MBCV, estamos no MBCV Cast e você é muito bem-vindo nesta segunda-feira pela manhã. E todas as segundas pela manhã nós temos esse papo com o apóstolo Neuci José Rorato, apóstolo aqui do Ministério Batista, e sempre trazendo conteúdos. Nós estamos em uma linha este ano falando sobre sabedoria para a gestão da vida. E é muito importante nós aprendermos, porque muitas vezes a gente usa essa palavra gestão somente nas questões administrativas, corporativas, né? E a gente traz essa palavra gestão para dentro de um contexto da igreja religioso, para que nós possamos, sim, entender que nossa vida ela precisa de cuidado em todas as áreas, não somente na nossa vida econômica, mas também nas outras áreas da vida. E é isso que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando essa força que cada um tem dentro de si, a partir dessa grandeza que cada um escolhe viver e, a partir disso, então, construir o seu futuro. Bom dia, apóstolo Neuci. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem. Que a graça potencialize sua capacidade, sua energia, suas perspectivas, a sua gestão de vida. Que tenhamos um dia tirando o melhor do que o dia propõe para nós. Amém, é isso aí. Toda segunda-feira deve ser o bom dia, né? Porque a gente tem uma semana à frente, a gente tem que parar de aprender, né? Que também é um bom hábito, aprender de parar a reclamar e olhar para as coisas boas da vida. Na semana passada, a gente falou algumas coisas sobre hábitos, pastor. E dentro disso, eu lembro que eu citei uma frase que eu gosto muito, que é: quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? E aí o senhor falava de que é uma escolha interna. Dentro de nós existem duas forças que atuam, né, pastor? Então o senhor podia trazer nessa linha de pensamento como que a gente pode dominar essas duas forças? Jesus dominava essas duas forças? Com certeza. Ele era bem prático, bem simples. Então, primeira coisa que nós, para dominar, temos que nos conhecer. Como que você vai dominar o que você não conhece? Você se conhece? Conhece seu potencial? Conhece o seu nível de conhecimento ou de capacitação? Eu estava pensando ainda há pouco aí, como a gente se sente desconfortável estar fazendo algo que nunca viu ou que não se preparou para tal. Assim é a vida. Por isso que nós temos que saber quem somos. Primeiro, quem eu sou? Fala da minha identidade. De onde eu venho? Fala de minhas origens. Se você não sabe quem você é e não conhece suas origens, eu não sei o que se pode se esperar da vida. Porque a vida, ela não dá, ela vai devolver. Aquilo que você busca, até Deus. A própria palavra nos ensina: buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, se o buscardes de todo o coração. Você já aplicou o seu coração para se conhecer melhor? Para você poder construir algum sonho, ter algumas perspectivas, tomar um rumo, criar um alvo, ter um projeto de vida? Não dá nem para sair e pensar numa viagem se não conhecer o carro que vai sair viajar. O que você pensa da sua vida? Bom, para você pensar em você, precisa se conhecer. É muito fácil eu agora me justificar terceirizando responsabilidade. Eu sou o que sou por causa de, por causa dos meus pais, por causa do sistema político, por causa da circunstância que a vida me ofereceu. Não. A vida oferece o que você precisa. Mas aquilo que se precisa para a vida, temos que ver como
nos preparar para ela. A vida não é um pacote pronto. Ela é um projeto. A vida é como uma semente. E você sabia que dentro de uma semente está toda a existência daquela cultura, daquela espécie? Você é uma semente. Você é a semente do reino. Ou você sabe que é uma semente do reino? Por isso que a importância dos ensinos de Jesus para a nossa vida. O reino de Deus é como que um tesouro escondido. O que é reino de Deus? Governo de Deus. Como que eu vou agora optar pelo governo de Deus se eu não estou nem aí em conhecer a Deus? Não estou nem aí interessado em saber o que significa governo. Nós estamos falando já vai para 6 meses, sobre sabedoria para a gestão da vida. O que é a gestão? É o governo. É bom estarmos debaixo do governo de Deus, mas para irmos e estarmos debaixo do governo de Deus, precisamos nós nos conhecer. Porque o meu governo deve estar influenciado por um governo maior, melhor. Mas se eu não estou interessado em algo melhor, algo maior, eu estou me prejudicando, eu estou privando minha alma, minha inteligência, eu estou privando para a minha vida algo que Deus tem planejado, projetado, reservado, designado para mim. Nós precisamos descobrir, viemos dele, e aquilo que trouxemos quando nascemos tem tempo de validade. A inocência é um tempo de validade. Passou o tempo da inocência, se você não se preparou para a consciência, e aí? O que se pensa? O que se espera? Que Deus vai fazer uma transformação, uma metamorfose agora para mudar o seu depósito? Mudar a sua capacidade de armazenamento? A capacidade de armazenamento é nós que construímos. É nós que construímos nossas capacidades. Deus dá tudo como semente. Por exemplo, o sábio Salomão, ele traz um resumo muito lindo para a vida sobre a roda viva da vida, que chama-se tempo determinado para cada propósito. E ele começa dizendo que há esse tempo para cada propósito. E ele mostra tudo o que a vida pode oferecer. E se eu estou administrando minha capacidade, todas as circunstâncias dessa roda viva da vida, que é tempo de nascer, crescer, plantar, colher, amar, aborrecer, juntar, perder, ganhar, deitar fora, e tudo é a maneira que eu administro, que eu faço com que as coisas se tornem belas. Mas como é que eu posso transformar minha vida numa vida de muita perspectiva, de muito sonho, de muitos planos de realizações? Desenvolvendo capacidades. Por exemplo, melhor parte parece que do ser humano é a alma. É a parte colorida, é a parte das vontades, dos desejos, das imaginações. Assim como nas 4 estações do ano, a melhor estação é a primavera, é a estação das flores, dos novos brotos e do lançamento de futuros frutos. É a primavera que faz isso aí tudo. E se nós agora ignorar que existe um outono, que é o tempo
de mudanças, mudança de folhagem, mudança de hábitos, mudança de nível de compromisso. Temos que também pensar na estação do inverno, que é justamente uma temperatura bem ao contrário do que é bom. Porque o tempo quente, o tempo agradável, parece ser o melhor, mas o inverno tem uma importância muito grande, que se você souber enfrentar o inverno, você sempre terá um verão melhor, uma primavera melhor. E à medida que você sabe viver o tempo, falei há poucos dias aqui, tem pessoas que estão perdidas na vida porque queimaram fases, só viveram o tempo de alma. E eu tenho ensinado seguido que cada ser humano tem dentro de si uma criança e um gestor. Cada ser humano tem uma capacidade de sentimento, de administrar a vida com perspectivas, desejos, planejamentos, mas tem dentro de si um gestor. O gestor olha para frente. E eu pergunto, você tem olhado para frente? A sua vida tem gestão? Se hoje encerrar o seu tempo de vida terrena, você poderá dizer, Senhor, obrigado, eu estava essa semana pensando, eu já tenho motivos de gratidão pelo tempo que eu vivi, pelo que realizei, pelo que já aprendi e fiz parte de solução. Então nós temos que saber que não estamos aqui de valde, não estamos aqui por acidente, nós somos fruto de um planejamento divino. E quando nós respeitamos o plano criado por Deus para nós, com certeza sua vida terá um melhor sentido. E você, quanto mais acrescenta os seus dias, seus anos de vida, parece que mais pés no chão você viverá, terá, você estará de bem com a vida. Porque até coisas que parece que não são agradáveis para nós, são preparos, são estruturas que Deus quis fortalecer em nós. Então toda a luta, toda a prova que nós temos que passar é justamente para nós nos parecer, nos aproximar, nos aperfeiçoar do propósito. E são as lutas que nos preparam. Não são os lazeres, não são as grandes vitórias, não são momentos de êxtase. Não. Hoje, o que me dá certeza da salvação chama-se esperança. E a esperança é resultado de ter passado por situações totalmente insegura ou sem ter uma visão, mas ter confiança em Deus. Então, no momento que a gente para relembrar a vida, a gente vai lembrar de experiências marcantes, mas marcantes em termos de socorro divino. Não marcantes em termos de conhecer algo novo, simplesmente. Porque se eu agora começar a lembrar por onde eu passei, o que eu conheci de novo e coisa e tal, isso não soma nada para a minha eternidade. Mas eu passando em revista e lembrando de quantos livramentos Deus já agiu para me preservar, de tantas palavras proféticas que Ele me deu,
e eu mesmo na hora não acreditar e no passar dos dias vendo que a palavra de Deus ela é uma semente fertilíssima, e nós temos que ser esse terreno para fazer com que toda a semente que vem de Deus ela encontre o espaço. Nós temos que ser essa terra de saber ser produtiva em cada estação do ano. Nós temos que ser essa terra para fazer com que as capacidades do amor, amar com entendimento, amar com a alma, amar com as forças e amar com a afetividade, com o coração, com o vínculo da vida. Porque o amor é o vínculo da perfeição. E por o amor ser esse fundamento tão grande, o Senhor nos ensina a desenvolver as 4 capacidades. E quem não se desenvolve ou não desenvolve essas capacidades, ela não se conhece. Ela não sabe o potencial que tem. Eu jamais imaginaria, olhando 50 anos atrás, jamais imaginaria chegar onde eu cheguei, fazer o que eu faço, ter a gestão de vida que eu tenho aprendido do Senhor. E uma coisa interessante, que tudo que aprendemos de Deus não vai para o lixo, não é descartada, não se torna obsoleta, não desqualifica a vida, não deixa a pessoa subdesenvolvida. Então, o conhecer-se a si, a pessoa vai descobrir que tem dentro de si a imagem de Deus, a semelhança de Deus e a gestão divina. Mas você tem a sua imagem, quem cuida dela é Deus ou é você? Você é semelhante a quem? É você que escolhe querer ser ou não. É dessa maneira. Então, voltamos atrás um pouco. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas o que estava perdido no homem? O homem se perdeu. Não, se perdeu no homem. Esses valores que Deus colocou para o homem ser o seu principal projeto de vida. Porque o principal projeto da criação foi dado ao homem. Foi dado sabedoria, foi dado inteligência, foi dado livre-arbítrio, foi dado essa capacidade de livre escolha. Então o ser humano, olha, meu querido, minha querida, reflita sobre isso. Essas políticas de gênero é justamente para fazer você se distanciar daquele que lhe criou sua imagem conforme a sua semelhança. Então precisamos nos conhecer melhor. Está aí, procure se conhecer. Procure falar com você. Antes de cobrar dos outros, cobre de você. Por isso que a importância de nós, ao cair em si, é ver o que eu estou fazendo para voltar às minhas origens. Se não voltar hábitos que alimentam a natureza divina em você, você vai viver perdido dentro de você. Olha só que palavra, gente. E aí eu pergunto, né? Quem é você? Você tem condições hoje, dentro da realidade que você vive, de dar essa resposta? Quem é você? Eu creio que o apóstolo está falando nesta manhã é isso. É você voltar e buscar essa sua essência. Uma das coisas que eu trago assim na minha vida e que eu ouvi e isso eu peguei para mim. Existem 2 datas da nossa vida que a gente não escolhe, que é quando a gente nasce
e quando a gente morre. Nós não podemos prever e não podemos determinar essas duas datas. No entanto, tudo o que acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte vai ser parte da nossa escolha, sim. A partir do momento que a gente tiver essa consciência, né, apóstolo, essa consciência de quem nós somos, aí nós começamos as escolhas, aí nós começamos a fazer nossas escolhas. Mas eu ainda penso, pastor, que você chega até determinado tempo de consciência, mas você ainda precisa chegar um pouquinho mais na fase adulta, lá depois, vamos falar assim, depois dos 18, que é quando você realmente consegue fazer se discernir entre o bem e o mal de uma forma bem concreta, assim, né? E a partir dali, então, que a gente começa a ter as experiências e experienciar as escolhas da vida, né? Então, isso que o senhor fala sobre a pessoa se conhecer para poder tomar decisões que sejam assertivas, ela é muito importante. Mas o senhor tocou num ponto que eu gostaria de voltar, que eu penso que a nossa audiência, nós temos pessoas de todos os lugares, de todos os níveis, de todas as idades. A pessoa, eu acredito realmente que quando a gente se perde, assim, ó, parece que a vida vira uma bagunça. E quando o senhor fala que a pessoa se perdeu, quando perdeu-se nela o reino de Deus, exatamente como que a pessoa pode entender isso? Vamos dizer, uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que não vem na igreja, ela não frequenta a igreja, como que ela vai discernir o reino que ela vive? Não é fácil. Não é fácil pelo seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento dos incrédulos. Mas no verso 13 ele diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, ou é nos que se perde que está encoberto, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Cristo. Então a pessoa se perde, não sabe aonde, mas aí tem um detalhe. Eu vou falar como às vezes a gente pensa. A sua vida está está perdida. A luz do evangelho não iluminou para você, não lhe trouxe clareza ou não lhe tirou das trevas. E as pessoas que estão sem a luz do evangelho, eu acho engraçado que mesmo estando nas trevas, elas querem coisa melhor. Ao ponto de elas terceirizarem responsabilidades ou sempre procurar acusar, apontar um culpado pela infelicidade dela, pelo estado atual dela. Então, como é que para você procurar culpado você se interessa e para procurar solução você não se interessa? O evangelho é luz. A palavra de Deus é lâmpada para os pés, luz para os caminhos. A palavra de Deus, ela esclarece, ela traz à luz toda a realidade, toda a verdade. Então, a pessoa que não ouve ou não convive com pessoas que têm princípios de vida, que têm práticas assertivas, que têm padrão de vida que realmente trazem soluções, satisfações, ela parece que só está procurando no mal quem é o que lhe causou o mal. Olha o que a palavra ensina. O grande problema que o sistema religioso ele criou, extremou as coisas. Ou é tudo ou é nada. Ou é Deus ou é o diabo.
A maioria das pessoas atribuem ao diabo toda a desgraça que vivem. Atribuem ao diabo a miséria. Atribuem ao diabo toda a infelicidade que vive. Mas não esqueçamos, meus queridos, por isso que comecei o assunto falando, você precisa se conhecer. Porque não é Deus que escolhe por você. Ele propõe a você, mas ele não escolhe. Não é o diabo que tem poder sobre você. É você que tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, entre Deus e o diabo está você, estou eu. E o ser humano é que faz as suas escolhas. E nós temos aí, queremos a prática do bem? Está Deus aí com a sua graça. Deus tem nos dado o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, para ser nosso intercessor, para nos fazer lembrar as verdades e as coisas boas que já temos aprendido. E o diabo está ali na espreita. Bom, ele não leva a vida dele, ele não pensa nele e ele não recorre a Deus. E aí o que o diabo vê? Uma porteira aberta. O que o diabo vê? Uma terra desocupada. O que o diabo vê? Uma propriedade que pode ser invadida. Então, desde você agora se fazer de coitadinho diante de Deus, ou de um procurador de culpado, só para acusar o diabo, será que não é você o responsável por suas escolhas? Você é o que é, tem a bagagem que tem. Não foi Deus que enfiou em você, e não foi o diabo que enfiou em você. Foi você que fez escolha. O diabo usa, sim, pessoas que estão a serviço dele para lhe influenciar. Deus usa os que servem a ele para também lhe influenciar. Mas escolher com quem andar, com quem aprender, em quem se inspirar, o que fazer, como ocupar o tempo, como administrar, ter a gestão da vida, como agregar valores, conhecimento e preparo para a vida, é o ser humano que escolhe. Eu sei que interpretam errado até, que temos que ser humildes. Sim, temos que ser humilde diante de Deus, mas nunca humilde diante do diabo. Então, diante de Deus, temos que sermos dependentes dele. Mas essa humildade aí, de deixar qualquer filho do diabo manipular, influenciar, nos subjugar e nos escravizar, isso é falta de humildade. Porque o diabo e as coisas erradas, nós precisamos usar a força, resistir, para Deus se humilhar, mas para o diabo resistir. Então, todo o resultado que o ser humano tem é resultado das escolhas que faz. Então, querido, querida, te conheça. E você, sabendo qual é o seu lado fraco, se fortaleça. Sabendo onde está a sua deficiência, trabalhe ela. E nada melhor do que começar e continuar. Não é num dia que a gente muda uma história de 10, 15, 20, 30 anos de idade. Não. Um dia vai começar novos resultados. Mas quantos anos você levou para ter a bagagem que tem? Bagagem do mal. E agora se converteu e quer que Jesus tire tudo no mesmo dia, e quer que a sua alma, a partir do outro dia, já esqueça tudo o que ela foi instrumento de gestão. Não é por aí. Tudo é uma substituição. Tudo.
até mesmo uma matéria que você vai aprender, no começo começa a clarear, mas quanto mais você persiste, mais claro fica, mais conteúdo encontra e melhor preparo adquire. É dessa maneira que se leva a vida espiritual, social, material. Uma coisa interessante aqui, que toda verdade tem um fundo de besteira, e toda verdade é paralela, esteja onde estiver. Eu tenho ouvido às vezes pessoas casadas, 30, 40, 50 anos, e chegar a dizer, olha, eu vivi tanto tempo com meu marido, eu não conhecia ele. Eu vivi tanto tempo com minha esposa e o que ela está fazendo hoje, eu não conhecia ela. Pois é. Tudo que não é bem construído sobra espaço para se receber material estranho. Se sua fé não é bem fundamentada, cuidado com as ofertas, com as ilusões, com as propostas, cuidado com os novos modelos. Se você não se conhece como homem, olha, é bem capaz de logo ali estar optando por outro gênero. Se você não se conhece bem como mulher, é bem provável que logo ali esteja escolhendo outro gênero para você. Por quê? Porque a falta do conhecimento é falta de material para uma construção melhor. Assim é a vida. É isso aí, chegamos ao final do nosso episódio, mas claro, né, gente, tem muito assunto sobre isso, né? Mas uma das coisas que, antes de encerrar, eu quero dizer para você, Cristo se manifestou para destruir as obras das trevas, né, pastor? Então, quando nós nos encontramos com Cristo e nós nos encontramos com os ensinos de Cristo, a nossa vida ela abre essa nova possibilidade de mudança, de transformação. E é isso que nós vamos falar no próximo episódio. A gente nem começou a falar sobre hábitos, né, pastor? Nós íamos falar sobre hábitos e nós vamos falar no próximo episódio, então. Falar sobre a palavra, porque a palavra é o potencializador da semente que você recebe. A palavra é o fertilizante da sua fé. Então é através da palavra que nós vamos nos encontrar. Última palavra, pastor? Prossiga, que nós estamos e estaremos no caminho do aperfeiçoamento até o último dia de vida terrena. Não fique aí frustrado porque falta. Se frustre se você está jogando fora as oportunidades para se reconstruir. Tchau, Deus abençoe.